para o Oriente Médio, ela tem que ter 3 coisas, na minha opinião. Não necessariamente por ordem de prioridade, tá? Cultura, por isso que eu falo de data. Quando a gente atravessar para o outro lado do rio, eu vou dar mais aulas para vocês. Vocês vão ver mais coisa ainda. Aqui está no primário ainda. Cultura. Turismo, que é importante. Dar tempo para foto, para o camelo, para as coisas diferentes, a paisagem. É importante isso. E terceiro, espiritualidade. Só para ter certeza, vocês conseguem me ouvir bem daí? Também conseguem ouvir bem daí? Tranquilo? Então, 3 coisas: cultura, turismo e espiritualidade. É o momento da fotinho, é o momento de aprender o que é bizantino e é o momento de se encontrar com Deus. E em alguns momentos, essas 3 coisas vão estar juntas, como agora, por exemplo. O deserto, deixa eu explicar para vocês, ele ajuda a entender muita coisa da Bíblia Sagrada. Não dá para você entender a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, sem passar um tempinho se familiarizando com a cultura do sertão. Não é verdade? O quê? Quando eu vejo a asa branca. Por que asa branca? O que ele quer dizer com isso? Algumas expressões idiomáticas do Nordeste. Isso valeria também para falar de Guimarães Rosa em relação a Minas Gerais. Isso valeria para falar do Rio Grande do Sul. Quando você se acultura, fica melhor. E se você olhar bem a Bíblia Sagrada, você tem 80% da Bíblia são cultura, expressões idiomáticas, geografia e história. 20% da Bíblia são doutrina. E qual que é o grande erro que muitos cristãos cometem ao ler a Bíblia? Eles ignoram esses 80% que explicam os 20%, ficam só com os 20% de doutrina e vai pegando a Bíblia a pontapé. Vocês entenderam? Vai pegando a Bíblia fora de contexto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gravei um vídeo com a Laura esses dias aí, que está chegando o Dia Internacional da Mulher. E Deus, quando cria Eva, Deus cria Eva depois de Adão. Na criação, Deus cria primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, cria Adão e depois cria Eva. E a Eva foi tirada da costela do Adão. Aí algumas feministas começam a levantar. Tá vendo? A Bíblia é machista. Trouxe a mulher para criar por último. E para ajudar essa acusação feminista, tem alguns irmãos também, às vezes, né? Que também entende isso. Quando uma vez eu estava falando de determinada igreja, de um determinado país, de um determinado lugar, sobre a igualdade da mulher com o homem na criação, um senhor levantou bravo. Eu lembro como se fosse hoje e falou o seguinte: é claro que a mulher é inferior ao homem, porque a mulher foi criada depois de Adão. Aí eu falei: ah é? Tá bom, irmão, você tá certo. A mulher é inferior a Adão porque foi criada depois de Adão. Então Adão é inferior aos animais porque foi criado depois dos animais. Eu já penso que Eva foi Tá criada certo? depois, que treinou em todos. Né? Treinou em todos. Por que Eva foi criada depois? Quando alguém comete um erro de compreensão como desse irmão que eu falei com vocês, a gente chama isso de anacronismo. É pegar uma coisa de uma época e transferir artificialmente para outra. Você cria uma interpretação errada. Eva é criada depois porque na mentalidade hebraica, lembra o livro de Provérbios, de Eclesiastes? O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. O beduíno do deserto, na época bíblica, a melhor refeição era da noite, não era da manhã, não era o café da manhã. Por quê? Porque você tem que comer pouquinho de manhã, porque se você não conseguir comida durante o dia, você não vai dormir com fome. Se você come bem de manhã, à noite você tem problema. Então a melhor refeição é da noite. A melhor coisa vem no final. Por isso que Deus vai fazendo a criação e ele põe Adão, Eva, ó, os animais, olha o crescendo, os animais, Adão, Eva e o sábado. A coroa da criação. E querem mais? Deus falou o seguinte: eu vou fazer uma mulher para ser auxiliadora do homem, ajudadora. Aí piorou. A mulher foi criada só para ser
Assistente. Assistente. Você tem o pedreiro e tem o meia colher, que é aquele que é o assistente. Sim. O nome assistente já implica numa hierarquia, às vezes até pejorativa. Quando você fala o seguinte, eu sou o professor assistente, tá. Eu vou pedir o meu assistente para responder para você, e a mulher é assistente. Quando você vai no hebraico, a palavra que Deus usa para chamar a mulher de ajudadora é a palavra Ezer. Ezer, em hebraico, não é ajudador naquele sentido de eu posso trazer um cafezinho para a senhora, embora toda profissão é digna, esse que traz o cafezinho tem dignidade, mas socialmente falando, ninguém estuda para ser entregado. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Para não parecer pejorativo com quem faz serviço simples. Ezer é um ajudador no sentido de, quando você está caído no buraco, é o Ezer que te tira do buraco. Você está numa casa pegando fogo, é o Ezer que vai lá como corpo de bombeiros e te tira da casa. Ezer é um ajudador no sentido de um resgatador. Tanto é que Deus é chamado de Ezer no Salmo. Ó Senhor, meu Ezer, meu ajudador, venha socorrer-me. O primeiro filho de Moisés chamava-se Eliezer. El, Deus. E meu. Eli, meu Deus. Ezer, Ajudador. Eliezer, meu Deus é meu ajudador. Se Ezer fosse uma coisa, não ia ser aplicado a Deus. Ficou clara essa explicação que eu dei? Então vamos falar um pouquinho do deserto. O deserto, gente, ele ensina muitas lições. Uma vez eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, com beduínos. Vocês estão aqui no Nutella. Eu fiquei no raiz, comendo com ele com a mão no mesmo prato. Comendo com ele com a mão no mesmo prato. E eu estava até falando com alguém antes, não sei se foi até com você, assim, você congela a cultura no tempo aqui, e eu tenho a oportunidade de voltar aqui e me sentir dentro do cenário bíblico, não hollywoodiano, mas e eu vejo muitos comportamentos, muita coisa. E, por exemplo, esse beduíno conversando comigo, ele falou assim, eu não entendo como é que vocês ocidentais conseguem dormir com um teto em cima de vocês. Você não tem medo daquela pedra cair em cima de você? É muito mais seguro dormir dentro de uma tenda. Interessante. Outra coisa que eu observei, estão vendo aquela tenda de beduíno ali? Embora é uma tenda moderna, é clara, mas aquele pano branco e preto, aquilo é feito de lã, de pelo de cabra. Pelo de cabra. A cabra tem um pelo grande. Ontem até eu passei com a Laura no lugar, quando a gente foi à frente um pouquinho, eu parei porque eu peguei a Spina Christi, que é uma árvore que eu quero plantar no Brasil, e passaram umas árvores, umas cabras, e elas deixaram o pelo, até eu brinquei assim, tá melhor do que o cabelo de muita mulher, porque ele tava, nossa, mas tá bonitinho aquele chumaço. Ele pega aquele pelo da cabra e vai trançando e vai fazendo aquilo ali. E todo mundo sabe o que é trama e urdidura? Talvez os mais novos não vão saber, né? Trama e urdidura é o seguinte, quando você tem um tecido, você pode olhar que ele tem vários fios que passam assim e fios que passam assim. Isso se chama trama e urdidura. E entre os tecidos ficam os poros. Não ficam os poros? Então o que acontece? Nesse tipo de pano, ele fica os porozinhos. Então de dia, quando o calor bate, ele filtra a areia, para não entrar areia lá dentro, e ele filtra o clima, que lá dentro fica gostoso, fica uma temperatura fresca. E quando é à noite, ele mantém, fica quentinho. E se chover, ou aumentar a umidade do ar, o que acontece com aquele pelo? Ele incha. Aí fecha o poro, pode chover ali dentro que não... Pode chover ali fora que lá dentro não cai nada. E agora o beduíno olhando de dentro da tenda, aquele pano todo cheio de buraquinho com esse sol no céu, fica parecendo o céu. Fica parecendo o céu estrelado. Aí você vê Isaías fazendo a comparação do céu com a tenda de um beduíno, fala o seguinte, o Senhor estende a sua cortina, péssima tradução, na verdade o Senhor estende o pano da sua tenda para nele habitar. E o beduíno, ele olhava para o céu estrelado, ele pensava realmente, é a tenda de Deus, porque o católico vai pensar Deus como as imagens que vem na igreja católica. O protestante vai pensar Deus como uma imagem protestante, e assim por diante. O beduíno imagina Deus como um grande beduíno. Se eu moro em tenda, Deus mora em tenda.
E naquela tenda, aquele pano do céu, os buraquinhos é a glória de Deus que está para o outro lado. Agora imagina dentro disso a situação de Abraão. Deus falou assim: Abraão, saia da sua tenda agora e olhe o céu de verdade. Assim como as estrelas serão os filhos que eu vou dar para você. Tudo isso o deserto me ensina. O deserto me ensina a preservar a água. Eu não sei se ninguém vai fazer o ônibus voltar para o hotel porque perdeu uma garrafa d'água no quarto. Ninguém vai dizer: não, tem que voltar. Não, essa garrafa d'água ficou no hotel, tem que voltar para pegar minha garrafa d'água. Ninguém vai fazer isso. Mas se deixar, volta imediatamente, correto? Só que se for no deserto, dependendo da situação, você tá todos os celulares do mundo por essa garrafa d'água meio cheia ou meio vazia que está aí na sua mochila. O deserto me ensina a valorizar o que de fato pode salvar a minha vida, o que é essencial. O exército me ensina a separar o que é importante do que é essencial. Há muitas coisas importantes, mas há coisas que são essenciais. É importante que você chegue a tempo, mas é essencial que chegue com vida. Por isso também que o deserto mostra quem eu sou. E sempre na Bíblia, quando Deus quer preparar alguém para uma grande missão, essa pessoa primeiro passa por um deserto. Posso dar alguns exemplos? Abraão, antes de chegar na terra prometida, passou pelo deserto. Jacó, antes de receber realmente a sua herança, passou pelo deserto. Moisés, antes de livrar o povo de Israel, teve que ter uma preparação no deserto. Apocalipse capítulo 12 também fala da mulher vestida de sol, o povo de Deus, que passa 1260 anos no deserto. E qual o exemplo? Paulo, quando foi começar a pregar, passou 3 anos e meio no deserto da Arábia. E sabe qual que era o deserto da Arábia? Olha outro problema de anacronismo. Onde é que era o deserto da Arábia? O que vocês acham? Não, era aqui. Porque a Arábia Saudita é um nome moderno. Na época de Paulo, aqui era o deserto da Arábia. Paulo passou 3 anos se preparando aqui para a missão. E dos exemplos bíblicos que eu dei, faltou um. Quem? Jesus. Jesus. Jesus também teve que passar pelo deserto. E olha a trajetória de Jesus. Eu vou tentar resumir para vocês de uma maneira que dê para vocês entenderem o que significa a encarnação de Cristo, o mistério da encarnação de Cristo. O Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Uma vez alguém na internet querendo debochar de algo que eu falei, fez a seguinte observação, porque eu disse que inferno é a ausência absoluta de Deus. Aí esse sujeito falou o seguinte: que ridículo, eu provo que o Rodrigo está errado. Ele falou assim: Rodrigo, vem aprender comigo. É lógico que eu não dei resposta, porque eu não dou picadeiro para maluco. Desculpa, hater eu não vou. O dia que eu começar a preocupar mais com o hater, eu estou sendo adúltero em relação a vocês. Por que eu estou falando adúltero em relação a vocês? Vocês estão me mostrando tanto carinho, tanta afeição, eu esqueço de vocês para ficar pensando na resposta que vou dar para o hater. É a mesma coisa do camarada que deixa a mulher com a comida em casa e vai comer torresmo no bar da esquina com a amante. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Não vou, eu vou me preocupar com vocês. Mas a observação dele foi o seguinte: os cristãos dizem que Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, como é que pode existir um lugar, inferno pode ser a ausência de Deus? Ele esqueceu de um detalhe. Ele está pensando apenas nas dimensões que nós conhecemos de largura, profundidade e altura. Mas os físicos dizem que existem pelo menos 25 outras dimensões que nós não conseguimos captar. O tempo é uma delas. Então, quando você fala assim, Deus está em toda parte, como sendo profundidade, largura, e você já está diminuindo Deus, a sua compreensão pueril. Se os físicos falam que tem 45 diferentes tipos de dimensões, então Deus pode ter dimensões Maiores ainda. Maiores ainda. Essa onipresença de Deus não é como... Você entendeu? Se Deus está em toda parte... Inimaginável, né? Deus, gente, é inimaginável. Santo Tomás de Aquino disse que a gente até hoje só falou do que Deus não é, porque o que ele é em essência ninguém sabe.
Deus é um ser cujo centro está em toda parte e a periferia não está em parte alguma. Deus não aprende, Deus sabe. Deus não aprende, Ele já sabe o fim desde o princípio. É inadmissível compreendermos Deus. Então a única maneira que Deus tinha de se revelar a nós era se diminuindo. Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para mostrar quem Ele é. Entendeu isso? A glória de Deus é tão grandiosa que a única maneira que Ele tem de chegar aqui sem todo mundo sair correndo apavorado, Ele esconde a glória dele e fala, eu tô aqui, ó. Que se eu chegar como eu sou, ninguém vai ficar. Então Ele se diminuiu e se tornou uma criança no ventre de Maria. É um mistério isso. Mas para ser de fato um ser humano, Ele não perdeu a divindade dele, mas colocou em suspensão. E Jesus teve que aprender como cada um de nós tem que aprender. E Ele ouvia de Maria dizendo que Ele era o Filho de Deus, mas Ele não tinha nenhuma evidência de que Ele era o Filho de Deus. Só o testemunho de Maria. Até que um dia Ele foi batizado no Rio Jordão, na fronteira de Israel com Jordânia. E quando Ele foi batizado no Rio Jordão, que a Bíblia fala que Jesus saiu do Rio Jordão e foi batizado desse lado aqui, o Espírito de Deus pareceu como uma pomba e a voz de Deus falou do céu assim, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pela primeira vez, desde que encarnou, Jesus ouviu audivelmente a voz do Pai. Congela um pouquinho essa cena. Imagina você. Como é o seu nome? Carmelita. Imagina Carmelita. Deus falando do céu agora. Carmelita. Com aquela voz de Deus. Você é minha filha. Eu desmanchava. Não tem mais questionamento. Mas Jesus sabia que ele tinha que agora ser preparado por Deus. E a Bíblia fala que logo depois que Jesus foi batizado, ele foi batizado desse lado aqui, ele saiu pela outra margem do Rio Jordão e foi para o deserto da Judeia. Aqueles que forem comigo para o outro lado vão conhecer o deserto da Judeia. Mas para quem não vai, eu vou fazer o desenho aqui no chão, ó. Rio Jordão. Vocês estão na Jordânia. Fica aqui, por favor. Deserto da Judeia. As montanhas da Judeia. Tá bem? Ok. Pode até ficar me assistindo daqui, que eu vou precisar de você. Quando Jesus saiu e foi para o deserto aqui, 40 dias sendo tentado pelo diabo, aconteceu com ele algo semelhante a um livro infantil que eu li uma vez lá nos Estados Unidos. John Sieska. O nome do livro era A Verdadeira História dos Três Porquinhos na Ótica do Lobo. Vocês já ouviram falar da história dos Três Porquinhos? Sim. Só que essa versão do lobo era diferente. O lobo diz que os três porcos eram irmãos e que os dois primeiros eram vagabundos, não trabalhavam, não tinham muito dinheiro, e o terceiro era bem sucedido, era o CEO de uma companhia. Aí o primeiro porco queria arrumar uma desculpa para morar de favor na casa do último. Aí quando o pobre do lobo foi pedir um pouquinho de chá para a mãe dele, que estava doente, ele tinha asma, ele botou culpa na asma do lobo, derrubou sua própria casa, foi pro segundo, fez a mesma coisa. Vai pro terceiro. É a ótica do lobo. Agora, isso é uma história infantil, mas deixe-me dizer para vocês que do livro de João Sieska para a vida, nós temos a, entre aspas, verdadeira história do... Qual é o seu nome? Eu? Cristiano. Do Cristiano na ótica do lobo. Mas qual é o lobo? É o diabo. Satanás. E ele está constantemente escrevendo a versão da sua história na ótica dele. E na ótica dele, ele quer fazer você sentir pior. Ele quer fazer você sentir um fracassado, um derrotado. E às vezes, o inimigo usa até pessoas bem intencionadas. Elas não são más, mas para repetirem o mantra dele. Ele fez isso com Pedro, quando Pedro falou, Senhor, tem dó de ti, que tal coisa não te aconteça. Jesus falou assim, sai de ti, Satanás. Pedro, que é isso, Senhor? Desculpa, Pedro, não foi você que falou, foi o diabo que colocou para me desanimar. Pessoa boa, Pedro era gente boa. Às vezes o diabo usou até sua mãe para falar com você na infância assim, por que você não é como sua irmã? Sabe aquela coisa assim, maldita hora que eu gerei você? Que desgraça de vida. Xingamentos. E pode ter certeza de uma coisa. A mulher
é filha da criança. É o contrário. Não é ela que é sua filha, você que é filha da criança. Por que estou dizendo isso? Porque você adulta hoje é o resultado de toda aquela menininha que você foi quando tinha a idade dela ou menos. Com traumas, com coisas boas, com medos. Às vezes você está achando que você está assustado hoje porque você foi assaltado, mas na verdade aquilo ali é apenas a recorrência de um trauma da infância que o assalto só trouxe à baila. E o diabo fica sussurrando, você é um fracassado. E quando Jesus estava andando no deserto, 40 dias, gente, quando eu fiquei com os beduínos sem banho 15 dias, você não tem ideia como eu estava. Sujo. Imagina 40 dias. Não é igual vocês estão aqui, todo bonitinho e tal, não. Jesus estava cadavérico, feio, sujo. Eu trabalho com filosofia e lógica. Intelectualmente falando, é difícil argumentar que Jesus era alguém. Eu não daria vergonha apresentar Jesus para alguém naquele estado. E aparece Lúcifer para ele. E a Bíblia fala, indo Jesus para o deserto, sob o Espírito, veio a estar tentado pelo diabo. E aproximando-se o tentador lhe disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vocês já devem ter visto que o pão pita aqui, ele parece uma pizza, uma pedra mesmo. Você está com fome? Jesus, no momento, como não estava usando a divindade dele, a onisciência dele, ele só viu aquele anjo e pensou, talvez ficou até aliviado. Acabou o seu sofrimento. Mas tinha alguma coisa na fala daquele anjo que não colava. Se, isso mesmo. Brincando com você, viu? Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Pensa na lógica argumentativa do diabo. Se eu fosse advogado, eu dava nota 10 para argumentação, para a peça jurídica que o diabo estava fazendo ali no debate com Jesus. Não, desculpa, não ficou ofendido não. Eu sou um mero anjo. Eu posso cometer erro. O pai mandou eu vir olhar o filho dele. Mas você está tão feio, sujo, cadavérico, fedido, que eu estou na dúvida se é você mesmo. Então, para eu não cometer equívoco, me ajuda. É você mesmo? Me dá um sinal. Manda essas pedras virar aí. E um pedido razoável. João Batista não pediu isso? Olha, diga-nos se é ele mesmo, nós temos que esperar outro. Mas olha, o mesmo pedido, vindo de lábios diferentes, é recebido diferente por Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. João Batista, pergunta se é ele mesmo que havia de vir ou se é outro. Herodes, é você o Filho de Deus? Faz um milagre para mim aqui para eu ver. No caso de João Batista, Jesus realizou um milagre. Nos outros dois, não. Jesus falou com ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em grego, você tem dois termos para palavras. Tem o logos, diálogo através da palavra. E você tem rema. Rema é mais específico. Rema é palavra pronunciada. Pronunciada. Quando eu falo cristiano, isso é rema. Jesus fala o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema que sai da boca de Deus. Jesus não estava falando da escritura. Ele estava falando de que rema, que palavra que saiu da boca de Deus. Tu és o meu filho amado em quem me comprados. Em outras palavras, ele disse no dia do batismo que eu sou filho dele. Você não vai me convencer do contrário. Eu estou sujo, eu estou feio, eu estou perdido, mas eu sou filho dele. Muito bem. Você é fiel, né? Tá certo. O diabo pegou Jesus, levou para Jerusalém e o colocou no pináculo do templo. Onde é que você está agora? No templo. No templo de Jerusalém, os que forem comigo lá vão entender melhor isso. Você só podia entrar depois que tivesse com vestes limpas e banho tomado. Jesus estava com veste limpa? Não. Ele estava sujo, fétido. Você está no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada. Você está profanando Com a pessoa errada. Sabe aquela sogra que vai no casamento do filho vestida de preto? Teve um caso desse. Misericórdia. Eu já vi dois casos, aquele 90 dias para casar, não tem? 90 dias para casar, que uma sogra, a mãe da menina, ela foi no casamento da filha com o mesmo vestido da filha. Quando você faz uma coisa assim com o mesmo vestido da filha, ou de preto, você está desonrando a cerimônia. Concorda comigo? Jesus, você está desonrando.
Faz o seguinte, joga daqui abaixo, que o pessoal vai ver você pulando, porque você não quer continuar desacatando Deus, e Deus vai mandar os anjos proteger você. Jesus falou o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a questão psicológica aqui. Eu não vou deixar você colocar na minha conta essa dívida. Foi você que me colocou aqui. E aqui tem uma segunda lição. Não deixe que você pague a dívida do erro que os outros cometeram. Onde a gente comentou um assunto ontem, e que eu não dei prosseguimento, que eu falei com ela a importância de conhecermos a árvore genealógica da nossa família. Você pode ter muitas tendências hereditárias por causa de problemas emocionais na sua família. É bom você conhecer quantos casos de suicídio teve na sua família, quantos casos de depressão, quantos casos de separação, quantos casos de... É bom saber para saber as tendências. E entender que você não é obrigado a pagar a dívida dos seus ancestrais. Não foi você que se colocou ali. Da mesma forma, também o contrário. Pais que ficam reféns dos filhos. Aí o diabo, tá bom. Ele pega Jesus e leva para a terceira e última tentação. E ele leva Jesus para um monte muito alto. E o que ele faz? Ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Vamos para a geografia? Vocês estão em que lado? Judéia. O que está passando aqui no meio? Rio Jordão. Jordão. E do lado de cá está o deserto da Judeia. E aqui está a montanha mais alta do deserto da Judeia. E a Bíblia fala que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Só pode ser um monte da Judeia. Concordam comigo? Sim. E tem um monte lá perto de Jericó chamado Monte da Quarentena, que é um monte muito alto no deserto, que é onde provavelmente o diabo levou Jesus e mostrou Jesus. Só que faz o seguinte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A hipérbole leva alguns a pensarem que o diabo mostrou várias cidades, Nova York, Lisboa, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro. O que é todos os reinos do mundo e a glória deles? Curioso que, se ela é a montanha da Judeia, se eu passar uma linha reta aqui, fique em pé aqui, por favor. Eu vou ter uma outra montanha do lado de cá. Sabe qual montanha que está do lado de cá? Nós estivemos nela. Monte Nebo. Monte Nebo. E quem subiu ao Monte Nebo para contemplar a terra da promessa? Moisés. Moisés, do alto do Monte Nebo, viu toda a terra da promessa e Deus falou, viu? Mas você não vai entrar. Eu não vou deixar você entrar, não vou te dar a terra da promessa. O diabo coloca Jesus numa situação paralela e oposta. Ele também coloca Jesus no alto monte, de frente para o monte de Moisés, e fala assim, lembra aquela historinha de Moisés? Eu vou fazer melhor do que Deus para você. Aqui está a terra e eu vou dá-la para você. Percebeu o paradoxo? Um tirou e o outro vai dar. Eu vou te dar. Só faz uma coisinha. Me adore por um minuto. Por um minuto. Um amigo meu que é pastor foi visitar um irmão de igreja, já faleceu, que ele cometeu um erro muito sério. Ele teve uma amante, esquartejou essa amante, saiu nos jornais, foi preso, caso terrível. E não é porque a pessoa comete um crime desse que você vai abandoná-la. Ele foi à cadeia. Ele perguntou, por que você conhece a Bíblia, você conhece Deus, o que aconteceu? Sabe qual foi a resposta dele? 5 minutos sem Deus. Jesus não ia deixar ter 1 minuto sem Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Meus queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu leio muitos livros, faço muita pesquisa, mas tem um tipo de conhecimento que não vem nem das pesquisas nem dos livros, vem da minha experiência de vida. Eu já enfrentei os desertos da minha vida. E no deserto você não tem todas as respostas. Não tem. Ela vem depois. Mas sabem que momento que o Rodrigo Silva troca de papel com vocês e vocês, mesmo sem formação teológica, independente da religião ou não religião que você tenha, você sabia que você foi pastor para mim? Como? Lembra que Jesus falou o seguinte, venha porque você me deu de comida. Senhor, quando é que eu fiz isso? Quando eu estava numa clínica, com depressão profunda, fazendo todos os questionamentos a Deus que você pode imaginar. Por que, Senhor? Ou desde a minha infância, com todos os problemas que eu tive, minha casa era uma pocilga emocional, um estudo de caso perfeito para psicologia. Eu questionava o Senhor, por quê? Por quê? E não vinha a resposta. Aí chega
os anos e alguém chega para mim e fala assim, do outro lado do mundo, o seu sermão me ajudou, o seu podcast me ajudou. A resposta veio bem tarde, mas ela chegou. Entenderam? É como se ele falasse comigo através de você assim, tá vendo porque eu permiti? Eu estava sofrendo tanto como você, mas eu precisava permitir que você passasse por isso, não porque eu sou sádico, mas é porque eu queria te usar para um bem maior, para você ter autoridade. Para honra e glória de Deus, não falo isso para me exibir, eu tenho 2 doutorados e um pós-doutorado. Mas cada dia que passa, eu me convenço que vocês não vieram aqui por causa dos meus títulos. E nem pelo conhecimento que eu passei na televisão, porque bastava assistir um Discovery Channel. E eu não sou iludido. Há muitos acadêmicos que poderiam falar a mesma coisa que eu. Mas você veio aqui para me ouvir apenas, não o doutor Rodrigo, não o arqueólogo, mas você talvez até veio com a intenção de ouvir o Rodrigo Silva, o arqueólogo, o doutor. Mas isso é o você do consciente, eu li Freud. Mas o você do inconsciente veio desesperadamente ouvir alguém como você, que quem sabe possa te dar uma dica como sair desse buraco. E eu tô aqui para dizer para você que você talvez veio buscar longe o que estava perto. Acredita em mim. Eu atravessei o deserto. Eu posso atravessar outros. E nós estamos no deserto. Mas ele atravessou os desertos por nós. Como diz o credo na Igreja Católica, ele desceu à mansão dos mortos, ele desceu aos nossos infernos por nós. E o mesmo Deus que me tirou do buraco, me trouxe aqui para essa viagem com você, vai levar você para cantos cada vez maiores. Amém. E ainda que você morra como Moisés, sem chegar na terra prometida, você entrará numa terra melhor do que essa, onde não haverá pranto, nem dor, nem desertos. Amém. E estaremos com ele para sempre. Amém. Está difícil, está árido, mas você não está sozinho. Amém? Amém. Eu posso pedir uma oração, posso fazer uma oração agora por mim e por vocês? Senhor, enfrentar o deserto não é fácil. As argumentações do inimigo, Senhor, são muito bem montadas, são lógicas, são quase perfeitas. Fazem sentido, Senhor. Em contrapartida, o teu silêncio machuca tanto. Se por um lado temos todo o dossiê do inimigo levantando uma tese de pós-doutorado contra nós, por outro lado, existe um silêncio de tua parte que passa essa impressão que não tem nem argumento para contra-argumentar o que o inimigo está fazendo conosco. Eu passei por isso, Senhor. Mas eu sei que a tua resposta pode demorar a vir, mas ela vem. E todos os dias o Senhor está me lembrando por que o Senhor permitiu que eu passasse pelo que eu passei, por que o Senhor me permitiu estar aqui com esses irmãos e irmãs. Agradeço ao Senhor por isso, Pai. Peço humildade, peço unção do teu Santo Espírito. E que o Senhor possa ir com o teu Espírito, aonde a voz do pregador não tem competência para chegar. Ajuda-nos a atravessar o deserto, Senhor. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém. Amém.